Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí a mais uma live no nosso canal no YouTube. E se você é novo por aqui, eu sou Michele Coelho, advogada trabalhista, especializada em consultoria, mentoria, compliance, todo o protetivo da área trabalhista. E aqui nós estamos com uma live que ela não é no formato online, porque tivemos alguns problemas técnicos, né, ali com as nossas lives que nós fizemos online. E agora, para passar o melhor conteúdo, essa live agora é feita no formato gravado. Mas, se você já lembrou daquele amigo empreendedor que precisa desses conteúdos trabalhistas, já compartilha essa live com ele. E sendo novo por aqui, eu te indico que também se inscreva, ative as notificações, que só assim você vai conseguir evitar problemas na sua área trabalhista. Então, o tema da nossa live de hoje é empregador web. O empregador web, ele começou a ser utilizado para requerimento de seguro-desemprego. Por quê? Porque anteriormente, esse seguro-desemprego, ele era requerido através de um papel e muitas vezes até mesmo um bloco de papelaria mesmo, que você tinha que completar as informações tudo à mão e dar para o seu funcionário se dirigir até o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador, ou até mesmo às vezes ao poupa-tempo, para requerer aí esse benefício do seguro-desemprego. Só que o que acontece? Estava tendo muita dificuldade, né, com esse tanto de papel, né, e vai no CAT, tem informação errada e volta e faz. Então, acabou sendo utilizado esse sistema do empregador web, né, e na verdade até mesmo criado o sistema do empregador web para facilitar aí esse requerimento do seguro-desemprego. Só que o empregador web, ele ficou famoso agora, por quê? Porque os benefícios do governo pela pandemia, né, pelo coronavírus, eles estão sendo também requeridos através desse portal também do empregador web. Então, tanto a suspensão do contrato de trabalho, quanto a redução da jornada de trabalho e salário, eles são realizados aí os pedidos através desse sistema do empregador web. Então, por isso que nós vamos falar aí sobre esse sistema hoje. E aí, mais uma vez eu te indico, se lembrou de alguém que precisa desse conteúdo de empregador web, já compartilha essa live, porque agora nós vamos já entrar aqui no conteúdo. Eu só vou tomar um golezinho de água e nós já vamos entrar. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, nós vamos nos familiarizar com o sistema do empregador web. Vamos lá. Aqui, logo de cara, quando você vê que você entra no sistema do empregador web, e veja que para você entrar, como que você acha o empregador web? Você vai por aqui, www.google.com.br, e aí você pode já colocar aqui, ó, empregador web, vai dar aqui o Enter, e é logo esse aqui, ó, primeiro site, que eu estou aqui com o cursor do mouse, você vai dar um clique, ó, ele vai entrar no mesmo que nós estávamos aqui, tá? Então, vamos continuar nele. Tem duas opções de você acessar aí o sistema do empregador web. É com o certificado digital, e o certificado digital, você pode fazer o pedido aí para a sua empresa, ou sem o certificado digital. Quando você acessa sem o certificado digital, você somente consegue acessar dados restritos do sistema. Provavelmente, você só vai conseguir passar procuração para alguém acessar o sistema do empregador web para você, tá? Agora, se você entrar com o certificado digital, você consegue mexer em todas as funcionalidades que existem aqui dentro desse portal, que é o empregador web. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para você entrar aqui no sistema, você vai ter que se cadastrar como gestor da sua empresa. Então, nós vamos vir aqui, ó, onde eu estou com o cursor do mouse, logo à esquerda, né, no canto inferior esquerdo, entrar em cadastrar gestor. Aqui em cadastrar gestor, você vai pôr, ó, o tipo da inscrição, então você vai pôr o CNPJ, né, número da inscrição, você vai pôr o número do CNPJ, nome da empresa. Aqui, ó, você vai colocar o nome real da sua empresa. Então, se a sua empresa é, por exemplo, como a minha, Michele Coelho, você vai pôr Michele Coelho. Aqui na razão social, você vai colocar o nome da sua empresa que você colocou lá no cartão do CNPJ. Então, seria assim, por exemplo, se eu sou Michele Coelho Limitada, seria Michele Coelho Limitada.
é o nome que está no cartão do CNPJ ou também vai estar no contrato social da sua empresa, tá? Aqui você vai colocar o CEP, logradouro, você vai colocar a rua, avenida, travessa, que seja a sua empresa, vai colocar o número, vai colocar o complemento, então se tiver aí uma sala 101, se tiver bloco também, né, for um condomínio empresarial, for bloco A, bloco B, tem que colocar. Se for um condomínio empresarial que tem algum número, né, módulo 1, módulo 2, tem que colocar todas as informações aqui completíssimas, tá? Aí aqui você vai colocar o bairro, onde está a sua empresa, vai colocar o estado, vai colocar o DDD e o telefone. Esses dados aqui são todos, ó, dados da empresa. Então, aqui você vai inicialmente completar somente com os dados da empresa. E eu indico que você complete com os dados da empresa que estão no cartão do CNPJ ou que estão lá no seu contrato social da empresa. E caso esses dados tenham alterados, faça também a alteração na junta e faça aqui. Porque você está colocando informações e dados dentro do Ministério da Economia. Então, esses dados possivelmente vão ser conferidos. Então, eles precisam estar completamente corretos para você não ter problema e nem desencontro, né? Porque, como eu falei, você vai solicitar o seguro-desemprego, você vai solicitar aí a redução da jornada e salário, vai suspender o contrato de trabalho. Então, as informações precisam ser corretas, porque como você tem a possibilidade de solicitar 3 benefícios, esses benefícios eles podem ser cancelados porque o endereço está errado. Então, aqui vai a importância de colocar esse endereço da forma correta. Continuando, aqui abaixo nós temos aqui, ó, dados do gestor. Então, você vai criar um login, qual que é o nome que você quer, né, para acessar. Vai colocar o e-mail, o seu e-mail, né, porque é dados do gestor. Vai confirmar o seu e-mail, vai colocar o seu nome completo, o seu CPF, o DDD e o número do seu telefone. Aqui você, onde estou com o cursor do mouse no canto inferior esquerdo, você vai dar um clique, vai mostrar que você não é um robô, e vai aqui abaixo, clicar, cadastrar, onde eu estou com o cursor do mouse, aqui bem abaixo no site, tá? Então, você daria um clique aqui e faria o seu cadastro. Quando você faz aqui o seu cadastro e acessa sem o certificado digital, você vai ter que você somente conseguirá passar procuração. O que é passar procuração? Primeiro de tudo, você vai ter um acesso limitado, né? Para ficar claro aqui. O que é passar procuração? Você vai poder cadastrar uma procuração para um prestador de serviços, digamos, acessar aí o seu empregador web. Então, é aquela procuração em que você dá poderes para uma outra pessoa ou uma outra empresa acessar em seu nome, em nome da sua empresa, o empregador web. Tá certo? Então, aqui você somente conseguiria cadastrar essa procuração. Tem alguns casos também que você conseguiria cadastrar filiais. Só que eu acredito, pelo que eu mexi aqui no sistema, que você agora só conseguirá mesmo fazer esse cadastro de procuração, tá certo? Como o nosso caso aqui é outro, nós vamos passar agora, na verdade não que o caso seja outro, né? Mas nós vamos passar agora para mexer mesmo no sistema, né, completão. Então, nós vamos aqui olhar direto, eu vou fechar essa aba, e nós vamos direto aqui para ver como que é o acesso com o certificado digital. Então, aqui você já vai ver que você vai ter todas as abas. Eu vou falar sobre cada uma dessas abas. Só vou tomar aqui uma aguinha. E nós vamos falar sobre todas elas. Então, primeiro de tudo, nós vamos aqui, né, no canto superior em requerimento, onde eu estou com o cursor do mouse. Requerimento é o quê? É o requerimento do seguro-desemprego. Aqui, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que, antes de fazer esse requerimento, que o seguro-desemprego, ele cabe em que casos? Ele cabe na dispensa sem justa causa e ele cabe também no caso de ter aqui essa bolsa de qualificação. Tá vendo mais à direita? Ó, da esquerda para a direita, requerimento, aqui tem o benefício emergencial, que nós vamos falar também, mas temos aqui a bolsa qualificação. Então, o seguro-desemprego ele vai ser pago em que hipóteses? Dispensa sem justa causa e aqui no caso de ser concedida essa bolsa qualificação.
E aqui, nesse primeiro momento, para fazer o cadastro aí do requerimento do seguro-desemprego, nós vamos ter que prestar atenção, que tem um tempo mínimo. Então, o que é esse tempo mínimo? Para você fazer o cadastro para o seu empregado ou seu funcionário, né, ou colaborador, do jeito que preferir, ele tenha direito ao seguro-desemprego, ele precisa estar recebendo salário pelo menos dos últimos, se for a primeira vez que você vai pedir o seguro-desemprego, ele precisa estar dos últimos 18 meses, estar recebendo aí 12 meses, tá? Se for a segunda vez, dos últimos 12 meses, ele precisa estar recebendo aí 9 meses de salário. E se for os demais, precisa estar aí nos 6 meses anteriores à dispensa recebendo salário. E por que eu falo? Precisa, se for o primeiro pedido de seguro-desemprego, precisa estar recebendo salário 12 meses dos últimos 18 meses. Se for o segundo pedido, precisa estar recebendo salário 9 meses dos últimos 12 meses. Ou dos últimos 6 meses antes da dispensa. Por que eu falo isso? Porque os períodos, eles se juntam. Então, por exemplo, se o seu empregado aí na sua empresa, ele está trabalhando para você há 12 meses e você fez a dispensa dele, ele está 12 meses recebendo salário. E aí ele vai tá aí recebendo pela primeira vez aí o seguro-desemprego. Só que se você fizer a dispensa dele sem justa causa, ele está trabalhando para você 6 meses e ele trabalhou nos últimos 18 meses, em outra empresa, e ele ficou mais 6 meses, 6 meses com mais 6 meses, nos últimos 18 meses, vão dar os 12 meses recebendo salário. Você consegue ver isso? Então, os períodos se juntam. Não conta somente o tempo que o seu funcionário está na sua empresa. Conta também, nos últimos 18 meses, todos os trabalhos que ele teve. Então, precisa ter que nos últimos 18 meses, em todos os trabalhos que ele teve, ele precisa ter 12 meses aí recebendo salário. Entendeu? E assim, da mesma forma, se for a segunda vez que ele está pedindo seguro-desemprego, nos últimos 12 meses, ele precisa ter 9 meses que ele trabalhou recebendo salário, tá? E também, no último caso, sendo mais do que a segunda vez que ele está pedindo seguro-desemprego, precisa no dia que você fizer a dispensa em justa causa, os últimos 6 meses, ele ter aí recebido salário. O que acontece aqui? Por que eu te falo isso? Você precisa ter claro quando ele vai receber o seguro-desemprego, que é no caso aqui de ser dispensa sem justa causa, demissão sem justa causa, e o caso dessa bolsa qualificação, onde eu estou com o cursor no mouse agora. Por quê? Porque tem muitos casos de empresários que possuem dúvida e acreditam que quando fazem aquele acordo para demissão, o empregado, né, o funcionário, ele teria direito a receber o seguro-desemprego. E acabam fazendo uma promessa para o seu empregado que não cabe, porque ele não vai receber. E aí o que acontece? Faz todo um acordo para esse empregado receber aí, fazer a demissão dele por acordo, e aí na hora que ele vai na entrada no seguro-desemprego, ele não tem direito, porque a demissão não, né? O acordo para finalizar o trabalho, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, precisa ter claro isso dentro da sua empresa para você não fazer promessa para o seu funcionário que não existe, que ele não vai ter direito. E aí você ter todo um problema na hora ali da demissão dele por acordo ou na hora de outra conversa que você teve com ele, e esses problemas eles podem ser muito maiores e chegar mesmo até a justiça do trabalho, né? Caso ele se sinta injustiçado de alguma forma, pode ser que realmente ele procure essa via. O que não é interessante aí para sua empresa, tá? E também tem outro caso, esses casos de saber quando cabe, né, o seguro-desemprego, quando ele vai receber. Porque se ele der entrada no seguro-desemprego e ele não tem aí, como uma primeira vez que ele pediu seguro-desemprego, ele não tem nos últimos 18 meses, 12 meses em que ele trabalhou recebendo salário, ou sendo a segunda vez, nos últimos 12 meses, tem 9 meses que ele trabalhou recebendo salário, ou então sendo o caso de ser, além da segunda vez, né, a partir da terceira vez que se vai requerer o seguro-desemprego, de no ato da dispensa, os últimos 6 meses, ele ter aí trabalhado recebendo salário, você vai dar a entrada no requerimento do seguro-desemprego e as chances é que são
altíssimas de que ele vai acabar aí não recebendo esse seguro-desemprego, que também vai causar uma frustração aí para o seu funcionário, né? E pode também te gerar problemas na Justiça do Trabalho. Então, o que eu te indico? Que saiba de 2 pontos principais. O primeiro, cabe seguro-desemprego? Ele vai receber seguro-desemprego? Ele tem o requisito de ser dispensa sem justa causa ou essa bolsa qualificação? Outro ponto, cabe na forma de fazer o requerimento? Ele tem aí o requisito mínimo se for uma primeira vez? Se for a segunda vez que está pedindo seguro-desemprego? Se for mais do que a segunda vez, ele entra nos requisitos mínimos? Então, é muito importante para ver isso, até mesmo para não ter problemas aí dentro da sua empresa, tá? Então, dito isso, vamos fazer aqui o requerimento. Então, eu estou aqui com o cursor no mouse no canto esquerdo. Vamos aqui logo abaixo, ó, em cadastrar requerimento, vou dar um clique. E aqui nós vamos ver, ó. Aqui nesse primeiro campo, você vai colocar o nome do seu funcionário. No segundo campo, você vai colocar o nome da mãe dele. Logo abaixo, você vai colocar o logradouro, que é a rua, avenida ou travessa que o seu funcionário mora. Aqui você vai colocar o número da casa dele, o número da residência, né? Então, você vai colocar a rua, avenida, travessa e o número. Aqui ao lado, no quinto campo, você vai colocar o bairro que ele mora. Logo abaixo, você vai colocar o complemento. Aqui no campo sexto, ó, você vai colocar o complemento. Então, se for apartamento 1, 2, 3, se for aí um prédio, um condomínio de prédios que tem bloco A, bloco B, bloco C, tem que colocar. Se for condomínio de casas, casa 1, casa 2, casa 3, também tem que colocar. Aqui logo ao lado, no campo 7, nós vamos colocar o CEP. No 8º, o estado. No 9º, aqui entre parênteses, o DDD, abaixo o telefone do seu funcionário. Aqui no 10, nós vamos colocar o PIS. O PIS dele provavelmente vai estar no cartão cidadão dele da Caixa Econômica Federal. Então, aqui, só de você ter feito o registro dele, né, aí na carteira de trabalho e previdência social, na CTPS, que você registrou o contrato de trabalho dele, você já vai ter aqui esse número de PIS. Mas caso não tenha, peça que ele te entregue aí o cartão cidadão da Caixa Econômica Federal, que vai ter o número do PIS dele. Tem algumas carteiras de trabalho e previdência social, a CTPS, que já vem aí com o número de PIS. Mas aqui é obrigatório, então tem que colocar. Aqui no 11º campo tem a CTPS, tem que colocar o número e a série. No 12º, o CPF do seu funcionário. No 13º, a data de nascimento. Aqui no 14º, o sexo, feminino ou masculino. Então, aqui no 15º, grau de instrução, tem que colocar também. Aqui no 16º, domicílio bancário, então tem que colocar a agência e o banco, porque é onde ele vai receber o seguro-desemprego, né? Então, você tem que colocar o banco, né? A agência, o número da conta que ele vai receber aí o benefício. Então, qual é a conta que ele vai receber o benefício do seguro-desemprego? Então, isso também já é bom de perguntar. E antes de fazer esse requerimento, o que eu te indico? Atualize com o seu empregado os dados dele. Então, na hora que você for fazer a rescisão, que você for assinar aquele termo de rescisão do contrato de trabalho, que a gente conhece como TRCT, já peça que ele verifique se todos os dados dele estão atualizados. Se o endereço está correto, qual que é a conta bancária dele, se ela está correta, por mais que possivelmente você fez o último pagamento do mês na conta dele, tem que saber se é atual e conferir nunca é demais. Por quê? Porque o benefício pode ser negado se a informação estiver incorreta, tá certo? Aqui você vai ter o tipo de inscrição da sua empresa e vai ter o CNPJ. Aqui a data de admissão, logo ao lado no 20º campo a data de dispensa, logo ao lado no 21º campo vai ter o aviso prévio indenizado, no 22º campo vai ter os meses trabalhados na empresa, no 23º vai ter o mês e aqui no 24º, ó, aqui na data de admissão, na 19º campo aqui, você vai colocar a data que ele começou a trabalhar aí na sua empresa, tá certo? Aqui ao lado, na data da dispensa, você vai colocar, no 20º campo, a data que ele saiu
da sua empresa. Aqui no aviso prévio indenizado, você tem que colocar se é sim ou se é não, tá? E aqui no 22º campo, meses trabalhados na empresa, você vai colocar a quantidade de meses que ele trabalhou. Por quê? Para ter a facilidade daquilo que eu falei do seguro-desemprego, que é o quê? Se for a primeira vez que está pedindo, nos últimos 18 meses, tem que ter trabalhado com salário 12 meses. Isso não indica que tem que ser tudo na sua empresa. Então, pode ser que ele tenha trabalhado em outra empresa e aí, junto, dá o período de 12 meses. Então, digamos que ele trabalhou 6 meses na empresa X e mais 6 meses na sua empresa, nos últimos 18 meses, deu os 12 meses necessários. Então, tem que colocar os meses trabalhados aí na sua empresa. No 23º campo, você vai colocar o mês e o valor do antepenúltimo salário. Aqui no 24º, você vai colocar o mês e o valor do penúltimo salário. No 25º campo, você vai colocar o mês e o valor do último salário. E aqui no 26º, você vai colocar a soma dos 3 últimos salários. Por quê? Porque o valor pago do seguro-desemprego, ele é o proporcional dos últimos 3 meses que ele trabalhou aí dentro da sua empresa, tá certo? Aqui no 27º campo, nós vamos ter o CBO, que é o quê? O CBO, ele é a classificação brasileira de ocupações. E aí, como que você acha essa classificação brasileira de ocupações? Você acha aqui, ó, você vai abrir um campo, aí você vai pôr aqui, ó, www.google, aí só você colocar aqui, ó, para encontrar, ó, classificação brasileira de ocupações. Já está aqui, a gente dá um enter, ó. Tá vendo aqui onde está o cursor do mouse? Logo acima, damos um clique e aí já vai aparecer a classificação brasileira e aqui tem que acessar para ver todos, né? E ver qual que é o que se encaixa aí no serviço do seu funcionário. Então, aqui, ó, aqui pelo formulário para saber. Então, aqui você vai, ó, por aqui, ó, fale, e aí você vai poder tirar suas dúvidas, caso você tenha dúvida e não saiba qual que é a classificação brasileira de ocupação da função do seu funcionário que saiu, você manda um e-mail aqui, ó, cbo.sppe@mte.gov.br, tá certo? Então, é só procurar aqui direitinho, porque também tem que colocar aqui. Possivelmente, no seu termo de rescisão do contrato de trabalho, que é o que nós conhecemos como TRCT, já vai estar lá a classificação brasileira de ocupação do seu funcionário, tá bom? E aqui ao lado você vai colocar a ocupação, que é a função que ele trabalhava aí dentro da sua empresa. Aqui, voltando em requerimento, você vai ter aqui, ó, logo abaixo, depois de cadastrar o requerimento, importar arquivo. Você vai dar um clique. E aqui em importar arquivo, ó, você vai ver que tem escolher arquivo. Você vai ter que colocar o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é esse TRCT, vai ter que colocar ali assinado, tudo direitinho. Precisa fazer homologação no sindicato do termo de rescisão do contrato de trabalho? Não precisa, tá certo? Vai colocar também o termo de quitação da rescisão do contrato de trabalho, também assinado, tudo direitinho. Vai colocar todos os documentos, vai colocar o FGTS, tem que colocar o saque do FGTS, que é a chave do FGTS. Tem que colocar que pagou a multa dos 40% do FGTS. Então, aqui você tem que colocar todos os documentos e se certifique de que você colocou todos os documentos da rescisão do seu funcionário, porque lembrando que o benefício pode ser negado, tá? Logo aqui abaixo, você vai ver que tem consultar requerimentos. Se você der um clique, aqui nós não temos, mas é possível você pesquisar, ó, através do número do PIS do seu empregado ou através do número do requerimento, que vai sair na hora que você acabar de fazer ali o requerimento do seguro-desemprego. Ou o número do CPF, e aí aqui você põe em consultar, aí você vai ver como que está aí o andamento do seguro-desemprego. Qual que é o prazo para requerer aí esse seguro-desemprego? De 7
a 120 dias depois que o seu empregado saiu da sua empresa. E o que acontece se você perder esses 120 dias e acabar aí esquecendo de requerer o seguro-desemprego do seu empregado? Aí a empresa tem que pagar de forma indenizatória. O que seria isso? Digamos que o seu empregado, ele tem direito aí a 3 meses de seguro-desemprego. Aí você, a sua empresa, digamos que são 3 meses de seguro-desemprego no valor de R$ 1.800. Aí você, a sua empresa, como perdeu o prazo de até 120 dias da data que ele saiu da empresa, para pedir, né, fazer o requerimento de seguro-desemprego, a sua empresa, ela tem que fazer aí o pagamento desses 3 meses no valor de R$ 1.800, que seriam pagos pelo governo, e você, por perder o prazo, né, para requerer o seguro-desemprego, vai acabar pagando aí para o seu funcionário. Então, vamos continuar aqui e dar andamento. Depois que falamos do requerimento do seguro-desemprego, vamos agora ao benefício emergencial. O benefício emergencial, nós temos a redução da jornada de trabalho e salário e temos a suspensão do contrato de trabalho. Atualmente, desde a MP 936, que foi quem trouxe esses dois benefícios, da redução da jornada e salário, da suspensão do contrato de trabalho, até atualmente, que nós já temos decretos de lei, né? Já tem o decreto de prorrogação de prazo e mais uma prorrogação por mais 60 dias. Atualmente, nós temos que é possível fazer redução da jornada de trabalho e salário por, no máximo, 180 dias. Fazer suspensão do contrato de trabalho por, no máximo, de 180 dias. Então, desde a medida provisória 936 até atualmente, nós podemos fazer 180 dias de redução da jornada de trabalho e salário e suspensão do contrato de trabalho. Esses requerimentos, eles são feitos, como eu já disse, através do empregador web. E aqui nós vamos, então, primeiro aqui na aba de benefício emergencial. Aqui logo abaixo nós temos cadastrar, eu vou dar um clique. E aí vamos acessar. E aqui, ó, a primeira coisa aqui que ele já fala, receita bruta. Por quê? Porque se a sua empresa, ela teve receita bruta no ano de 2019 superior a R$ 4.800.000, o governo vai pagar apenas 70% do benefício e os outros 30% quem paga é você, a sua empresa, tá? Então aqui, o que o governo já primeiramente quer saber? Peraí, eu vou pagar tudo ou você vai pagar comigo? Então, é mais ou menos assim, de forma bem, né, didática, digamos, tá? Então, aqui você tem que colocar se sim ou se não, tá? Então, vamos colocar aqui primeiramente que não. Então, ó, você vê que aqui já tem, ó, confirme se a informação fornecida é correta, para você não ter problemas. Aí, aqui, só para você ver, já vai ter aqui que completar com o CPF do seu funcionário, que você vai fazer a redução da jornada de trabalho e salário, ou então que você vai fazer a suspensão do contrato de trabalho. Tem aqui também o PIS, que você vai ter que colocar dele da mesma forma. Se você não tem aí na ficha de cadastro do seu funcionário na empresa, ou se você não tem em qualquer lugar que você tem aí as documentações do seu funcionário, peça para ele o cartão cidadão da Caixa Econômica Federal. Lá tem o número de PIS. Aqui você vai colocar o nome dele, vai colocar o nome da mãe, a data de nascimento aí do seu funcionário. Logo aqui abaixo, ó, dados para o benefício. Então, você vai colocar a data de admissão dele, vai colocar o valor do último salário, vai colocar o valor do penúltimo salário, vai colocar o valor do antepenúltimo salário e vai colocar a data do acordo. Quando que você fez o acordo com ele? Para reduzir a jornada de trabalho e salário ou para suspender o contrato de trabalho? Vai colocar o tipo, né? Então, é suspensão ou é redução? Né? Tem que colocar. Aqui, você vai colocar o percentual. Então, se for redução, você vai colocar aqui se foi de 25%, se foi de 50% ou se foi de 70%. E aqui você vai colocar os dias de duração. Lembrando que, atualmente, no total de duração, não pode ultrapassar 180 dias.
tá? Então, desde que começou essa história de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho e salário, não pode ultrapassar 180 dias de benefício, tá certo? E aqui abaixo, os dados bancários. Logo abaixo, termo de ciência, tem que declarar, estar ciente das informações. E aqui, onde eu estou com o cursor do mouse, você vai cadastrar, tá certo? Então, aqui você faz o cadastro. O que é importante quando você está fazendo o cadastro da suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho e salário? Prestar atenção se você está colocando todos os dados da forma correta. Por quê? Porque da mesma forma que eu falei com você no seguro-desemprego, se você colocar a informação correta aqui, as chances são de que esse benefício ele seja rejeitado pelo governo. E aí você vai ter um outro trabalho. Qual que é o outro trabalho? Entrar com um recurso administrativo para o Ministério da Economia, solicitando a liberação do benefício para o seu funcionário. Então, você imagina, você nessa dificuldade de pandemia, dificuldade talvez até mesmo financeira na sua empresa, ainda ter que se socorrer a um recurso administrativo para o Ministério da Economia e aí pedir para liberar a suspensão do contrato de trabalho do seu funcionário, a redução da jornada de trabalho e salário, porque você não prestou atenção se os dados estavam atualizados e corretos. Então, é muito importante não fazer com pressa. Fazer da forma mais detalhista possível, porque uma informaçãozinha errada vai ser aí negado o benefício para o seu funcionário, tá certo? Outra coisa, você tá vendo que aqui, ó, em dados para o benefício, ele pede o valor do último salário, do penúltimo salário e do antepenúltimo salário? Por que o sistema pede isso? Porque os benefícios, a ajuda do governo, para a suspensão do contrato de trabalho, para a redução da jornada de trabalho e salário, ela vem através do seguro-desemprego. Mas isso não quer dizer que o seu funcionário, ele sendo dispensado sem justa causa, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Isso não tem nada a ver. Isso só é o local da onde o governo vai tirar a verba, que é do seguro-desemprego, tá? Então, vai ser também a média dos 3 últimos salários dele. Só que o que acontece? O seguro-desemprego, ele tem um teto atualmente, que se eu não me engano, é R$ 1.812. Então, se ele tiver um salário aí, o seu funcionário, de R$ 4.000, o máximo que ele vai receber serão R$ 1.812, tá bom? Então, possivelmente, passando disso, ele não vai receber o valor do salário dele, tá? E aí, caso você queira, né, como empresário, você pode complementar o valor do salário dele. Então, se o governo vai pagar R$ 1.812, você pode aí complementar com o que falta para completar os R$ 4.000, por exemplo. E esses valores que você complementar não serão vistos como salário, entendeu? Serão vistos como indenizatórios. Então, você não vai ter que pagar fundo de garantia, INSS, outros recolhimentos aí, tá? Eles são vistos como indenizatórios. Então, vamos lá. Então, feito isso, colocou tudo direitinho aqui os dados, você tem aqui também, ó, consultar. Só que o que eu quero falar muito importante. Quando você lançou ali o cadastro, né, para o seu funcionário ter direito ao recebimento por suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e salário, você vai ter 3 situações. A primeira situação é quando o pagamento ainda não foi processado. O que quer dizer quando o pagamento não foi processado? O pagamento ainda não foi conferido. Por quê? Porque você vai colocar os últimos 3 meses de salário do seu empregado. Só que o governo, ele vai pesquisar para ver se você colocou correto. Como que ele pesquisa? Ele pesquisa através do CNIS, de um cadastro onde vão ter lá os valores dos últimos salários. E aí, nesse cadastro, ele vai ver se você completou direitinho. Por isso, a importância de não completar nada errado. Aí, o governo vai olhar lá, legal, tá tudo direitinho. E aqui, antes de ser processado, ele vai colocar aqui no sistema do empregador web um valor estimativo. Ele vai pegar os 3 últimos salários e vai gerar uma estimativa do valor que o seu empregado vai receber aí como benefício do governo. Essa estimativa é por quê? Porque, como eu falei, o governo ainda vai verificar se está correto. Então, ele ainda não foi processado. Então, você vai ter uma estimativa de valor.
O que é importante você saber que é uma estimativa de valor? Para você não virar para o seu funcionário e falar assim, olha, você vai receber R$ 1.200 de seguro-desemprego. E aí o governo vai lá, confere e vai ver são R$ 1.000. Entendeu? E aí você também tem um problema, porque você fez uma promessa para o seu funcionário que não vai ser cumprida. Então, no processado é uma estimativa. É muito importante saber isso para dar o feedback para o funcionário e falar, ó, a estimativa está em torno de R$ 1.200, só que o governo ainda vai conferir. Quando você tem ainda essa estimativa, ainda o pagamento não foi processado, você pode alterar aqui no sistema do empregador web os dados cadastrais, tá? Então, se você completou algum dado errado, você pode alterar no seu acordo. Você pode prorrogar o acordo. Então, se você fez o acordo, você tem 180 dias no máximo, você fez para 30 dias e ficou aqui um espaço de 150, 60, 70, isso aí, 150 dias. Então, você fez 30 dias, você tem mais 150 dias. Você quer prorrogar, você quer aumentar esses 30 dias, você já viu que vai ter que aumentar. Então, você quer aumentar mais 60 dias, você pode fazer enquanto o pagamento ainda não foi processado. Você quer reduzir, você viu que você fez para 60 dias e você viu que você não vai precisar desses 60 dias, você quer reduzir para 30 dias o acordo para suspender ou reduzir aí a jornada de trabalho e salário. Também pode fazer enquanto o pagamento não foi processado. Olha, Michele, eu quero cancelar o acordo, eu não vou precisar mais, eu lancei no sistema, no dia seguinte eu percebi que está rolando a empresa, eu não vou precisar mais. Você pode também cancelar o acordo, tá? Lembrando que quando você faz o cancelamento, você tem 2 dias, depois que você fez o cancelamento, para avisar o funcionário para ele voltar para o trabalho, tá? E aqui também, quando você faz o cancelamento, se ainda, como o valor ainda não foi processado, você não teria problemas com valores, porque os valores do acordo ainda não foram pagos pelo governo, tá bom? Então, você pode alterar dado cadastral, prorrogar o acordo, que é aumentar o prazo, pode reduzir, que é diminuir o prazo, pode cancelar e alterar também os dados bancários. Então, digamos que o seu empregado vira aí para você e fala assim, olha, eu alterei, troquei de banco, fui para outro banco. Pode alterar? Pode alterar. O pagamento ainda não foi processado. Então, você vai vir até aqui, consultar aqui, ó, pelo número do CPF dele, e aí você vai fazer a alteração, tá certo? Outra coisa que acontece, se você, por exemplo, o pagamento foi processado, então o governo já conferiu tudo que você colocou lá, aqui, ó, no cadastramento. Então, quando você cadastrou o benefício, tanto da suspensão do contrato de trabalho, quanto da redução da jornada de trabalho e salário, o governo foi lá, conferiu. Aí, o que acontece? Acontece que o pagamento foi processado. Então, você já vai ter um valor certo de quanto vai ser pago. Só que o seu funcionário ainda não recebeu o valor do benefício. Nesse caso de pagamento processado, você pode alterar os dados bancários. Então, se da mesma forma, seu funcionário virar para você e falar assim, olha, eu mudei minha conta, você pode alterar os dados bancários. Pode prorrogar o acordo. Então, da mesma forma, fez 30 dias, você tem ainda mais aqui 150 dias, quer aumentar para 60 dias? Pode aumentar. Quer reduzir? Fez 60 dias, quer diminuir para 30 dias? Também pode. Quer devolver o benefício, né? Vai cancelar? Também pode. E aqui, como ele ainda não recebeu os valores, você também não vai ter problema algum, tá certo? Aí, o que acontece? Quando o pagamento já foi feito, aí o seu empregado e o seu funcionário da sua empresa, ele já recebeu o benefício aqui, tanto da redução da jornada de trabalho e salário, quanto da suspensão do contrato de trabalho. Nesse caso, você pode prorrogar o acordo. Então, se ele recebeu o pagamento do benefício, da suspensão da redução, você fez 30 dias, dentro dos 150 dias restantes, para completar os 180 dias, você quer aumentar mais 30 dias? Pode, sem problema nenhum. Você quer reduzir, fez 60 dias, quer reduzir para 30? Pode também. Pode também alterar os dados bancários, tá certo? Então, pode fazer tudo isso. Inclusive, você pode também fazer o cancelamento. E aí, o seu empregado tem aqueles 2 dias depois do cancelamento para voltar ao trabalho, tá? Então, aqui, depois que você fizer isso, aqui você vai consultar, né, pelo número do
do CPF do seu empregado, do seu funcionário, e aí você vai acabar fazendo aí os ajustes, né, de alterações. Lembrando que se você fizer antes do pagamento ser processado, é de uma forma. Depois que o pagamento for processado, você tem o valor já que vai ser pago do acordo, mas também pode fazer todas as alterações. E quando o pagamento já foi feito, você pode prorrogar o acordo, aumentar o prazo da suspensão da redução, pode reduzir o prazo e pode aí alterar os dados bancários do seu funcionário e pode também cancelar o benefício, que ele vai ter aí 2 dias para voltar ao trabalho, tá bom? Aí, falado isso, né, nós temos aqui abaixo, importar arquivo, você dá um clique, e aqui no importar arquivo, você vai colocar o acordo que você fez aí com o seu funcionário. Então, se foi um acordo para reduzir a jornada de trabalho e salário, você vai colocar, e se for um acordo aí para fazer a suspensão do contrato de trabalho, você também vai colocar. Lembrando que é muito importante conferir os dados que estão no acordo, tanto os dados da empresa quanto os dados do funcionário, todos os dados precisam estar atualizados. Conferir a data de início, a data de término, o valor do salário, conferir se está de acordo todas as informações que são necessárias para fazer. Então, colocar quando ele vai sair, quando ele vai retornar. Se tiver alteração para aumentar o prazo, você colocou de 30 dias, agora você quer 60, tem que colocar aqui os dados para prorrogação. Se você vai reduzir, tem que colocar aqui também no sistema do empregador web que você vai reduzir. É muito importante para que você também não entre naqueles casos do benefício ser indeferido porque colocou alguma informação errada. Então, todo cuidado é pouco, não faça isso com pressa. Coloque as informações corretamente, porque se você não fizer isso, as chances são de que você vai ter que entrar com um recurso administrativo lá no Ministério da Economia solicitando a liberação do acordo, porque você completou o sistema de forma errada. Então, algo completamente desnecessário, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, atenção, arquivos transmitidos em lote visando a redução, prorrogação e cancelamento possuem layouts distintos e precisam ser enviados separadamente. Então, os arquivos que você fizer para redução, prorrogação ou cancelamento, lembrando que redução é o quê? Você fez o benefício de suspensão por 60 dias, você quer reduzir para 30 dias, então ele é um arquivo. Se você fez um acordo para redução da jornada de trabalho e salário por 30 dias e você quer aumentar para 60 dias, essa é a prorrogação, é um arquivo. Agora, se você for cancelar, você não quer mais benefício, nem de suspensão, nem de redução, ele também é outro arquivo. Então, é muito importante também para não ter aquele erro que eu já falei. Aqui abaixo, onde nós temos aqui para dar um clique, né? Declare estar ciente que as informações, as notificações e as decisões referentes ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que nós conhecemos como bem, ocorrerão por meio do presente portal eletrônico. Então, você vai dar um clique aqui e aí vai importar e vai solicitar o benefício aí para o seu funcionário. Temos aqui também, logo abaixo, arquivos importados. Então, se você já importou alguns arquivos, você pode consultar aqui na aba de arquivos importados e ver já o que você colocou, qual a documentação que você colocou, também para você não acabar colocando aí documentação 2 vezes, também algo que pode acabar tendo algum problema aí para você, né? Então, falamos do benefício emergencial, agora nós vamos falar de algo que eu achei bem interessante, que é a Bolsa Qualificação. Essa Bolsa Qualificação, aqui onde eu estou com o cursor do mouse, é a suspensão do contrato de trabalho para o seu funcionário fazer um curso ou uma programação, um programa de qualificação profissional. Então, essa Bolsa de Qualificação foi uma outra forma que o governo encontrou de você não precisar de demitir o seu funcionário. Então, o que ela é? Ela é uma suspensão do contrato de trabalho, em que, enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso, o seu empregado estará fazendo um curso ou um programa de qualificação profissional, tá? Pode ser feito de 2 a 5 meses
E o seu funcionário, ele vai estar recebendo do governo esse valor de onde? Do seguro-desemprego, tá certo? Então, lembrando, a Bolsa Qualificação, ela é uma outra medida que o governo encontrou agora na pandemia, no Covid, de você não dispensar o seu funcionário. Ela pode ser requerida de 2 a 5 meses. E ela é um curso ou um programa de qualificação para o seu funcionário enquanto o contrato de trabalho está suspenso. Então, você vai suspender o contrato de trabalho para o seu funcionário estudar. Para você poder fazer isso na sua empresa, precisa estar descrito na convenção coletiva de trabalho do sindicato da sua categoria, tá? Então, precisa estar na convenção coletiva de trabalho. Se não estiver na convenção coletiva de trabalho, o que você faz? Você vai ligar no sindicato da sua categoria, pedir para fazer um acordo coletivo que você possa aí colocar o seu funcionário na Bolsa Qualificação, tá? Mas precisa ter a participação do sindicato. Então, aqui na Bolsa Qualificação, nós vamos ter aqui, ó, importar arquivo. E aqui no importar arquivo, primeiro de tudo, você tem aqui, ó, a atenção. O que fala aqui nessa atenção? Ó, a Secretaria do Trabalho, daqui da esquerda para a direita. A Secretaria do Trabalho iniciou a solução para que os empregadores possam transmitir por meio digital os requerimentos da Bolsa de Qualificação Profissional. Primeiro ponto de atenção. Segundo, o empregador deve ter ciência que nesta primeira etapa só será permitida a transmissão dos requerimentos e que a solução para verificar o resultado do processamento só ficará disponível a partir de 13/9/2020. Então, ainda não está disponível, tá? Orientamos que não devem ser transmitidos novos arquivos com o mesmo requerimento, pois eles poderão ser indevidamente duplicados. Então, você só vai saber se foi aprovado essa Bolsa Qualificação em 13/9/2020. Enquanto isso, você não precisa achar que não entrou o arquivo que você enviou, porque ele entrou. E as chances são de que se você ficar enviando, eles vão ficar duplicados e pode dar algum problema também na concessão desse benefício. Aqui abaixo nós temos, ó, permanecem as demais obrigações dos empregadores quanto ao necessário registro do acordo coletivo de trabalho, que eu falei, no sistema mediador, que é o sistema aqui do Ministério da Economia, bem como a abertura de processo no sistema SEI, dirigido à Superintendência Regional do Trabalho Local, constando das exigências do artigo 3º da Resolução CODEFAT número 591, de 11 de fevereiro de 2009. Então, o que acontece? Além de tudo, você precisa, junto com o seu sindicato da categoria, ou vai estar na convenção coletiva de trabalho, ou você vai ter que fazer um acordo coletivo. Esse acordo coletivo, ele é enviado para o sistema mediador pelo seu próprio sindicato. Então, você não precisa se preocupar com isso. E o outro aqui também, o processo, a abertura do processo no sistema SEI, o sindicato também pode fazer. Então, direto com o sindicato, você vai resolver essas duas coisas. Tanto colocar o acordo coletivo no sistema mediador, quanto também aqui esse processo de sistema SEI. Aqui abaixo, você vai ver que tem aqui, ó, selecione o arquivo. Você vai selecionar o arquivo em que você fez aí esse requerimento de Bolsa Qualificação. Vai clicar logo abaixo aqui em importar e vai mandar o pedido. Subindo aqui novamente em Bolsa Qualificação, ó, você pode vir abaixo, ó, arquivos importados, e aí a mesma atenção que tem aqui é a atenção que nós acabamos de ler, tá? Então, falando que tem que transmitir o arquivo por meio digital, que só vai sair o resultado em 13/9/2020, que não é para ficar mandando, porque pode duplicar o arquivo, e para você fazer um acordo coletivo de trabalho, tá no sistema mediador e tá aqui no processo de sistema SEI. Esses dois arquivos, tanto colocar o acordo coletivo no sistema mediador, quanto colocar aqui no processo sistema SEI, você faz junto com o seu sindicato da categoria, tá? Que é o mesmo que você vai fazer o acordo coletivo. Aqui você vai ver, logo abaixo em vermelho, ó, nenhum arquivo encontrado. Por que nenhum arquivo encontrado? Porque nós não colocamos nada. Então, imagina que você veio aqui, ó, em Bolsa Qualificação, veio aqui, ó, importar arquivo. Logo aqui abaixo, em selecionar o arquivo, você colocou o arquivo. E aí você voltou aqui, pôs arquivos importados e apareceu nenhum arquivo encontrado. Então, as chances são aqui de que não entrou a sua solicitação de Bolsa Qualificação. Aí sim, você faria de novo. Mas o que eu indico?
Não faça isso no mesmo dia, na mesma hora que você colocou o requerimento, olhar e não ter nenhum arquivo encontrado. Marque um prazo para no dia seguinte ver se o arquivo entrou no sistema aqui do empregador web, senão você faz novamente. Porque ficar colocando requerimento aí de bolsa qualificação pode ser um grande problema de ter esse sistema, esses arquivos de forma duplicada e você também ter problemas em ser concedido aí esse benefício para o seu empregado. Então, continuando aqui, depois de bolsa qualificação, nós vamos ter aqui a administração do sistema. Então, antes de falar sobre a administração do sistema, eu quero somente relembrar daqui, da esquerda para a direita, que o sistema do empregador web, ele faz o quê? Ele solicita o seguro-desemprego do seu funcionário na sua empresa. Aqui ao lado, benefício emergencial, suspensão do contrato de trabalho, tem que colocar no empregador web. Redução da jornada de trabalho e salário, coloca no empregador web. E aqui a bolsa qualificação, que é mais uma modalidade que o governo trouxe na pandemia para você não dispensar seu funcionário, que é o caso de o seu funcionário com um contrato suspenso fazer um curso ou programa de qualificação profissional. Então tem 3 tipos de requerimentos que você faz no sistema do empregador web. Aqui ao lado, nós temos a administração. Então, aqui, ó, você pode alterar os dados do gestor, que é alterar os seus dados, se tiver atualizado algum dado ou se você tiver colocado alguma informação errada. Aqui abaixo, você pode selecionar a empresa. E selecionar a empresa por quê? Porque no empregador web, você vai cadastrar também as filiais da sua empresa. Então, você tem que ter atenção na hora que você for colocar tanto requerimento de seguro-desemprego, tanto colocar o benefício da suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho e salário, ou colocar a bolsa qualificação, estar colocando na empresa certa, na filial certa, para não ter problemas desse benefício serem deferido. Aqui abaixo, ó, solicitar substituição do gestor. Então, se o gestor da empresa foi substituído, você tinha colocado aqui, por exemplo, o diretor da sua empresa como cadastro para mexer no empregador web, e ele acabou saindo da empresa, entrou um novo diretor, você tem que solicitar a substituição do seu gestor. Aqui abaixo você pode trocar a senha do seu sistema do empregador web. Aqui abaixo, ó, manter empresa, ó, cadastrar filiais, consultar filiais, desabilitar cadastro. Caso tenha alguma filial, por exemplo, que você fechou, você tem que desabilitar, tirar daqui. E aqui abaixo, manter a procuração, ó. Cadastrar a procuração, tanto para pessoa física, por exemplo, tem o caso do seu gestor, tem o caso do seu diretor da sua empresa que mexe no seu empregador web. E aí você cadastrou a procuração para ele, né, de autorização, dando poder para ele mexer no sistema do empregador web e ele saiu da empresa. Então, você vai ter que fazer a alteração aqui da procuração. Mas se, por exemplo, você deu o cadastro do seu empregador web para o seu contador aí da sua empresa mexer, vai ser uma procuração de pessoa física, tá certo? Aqui abaixo nós temos consultar procuração e aí você vai ver as procurações que você concedeu e vai poder remanejar, né, qual que ainda está válida, qual que não é mais válida. Então, é sempre importante estar com isso aqui tudo atualizado. Então, é isso. O que eu quis trazer para vocês aqui nessa live aulão foi que o empregador web, ele é um sistema que já era utilizado aí para concessão do seguro-desemprego, mas agora ele está bem famoso porque nós tivemos, vou trocar aqui a tela para vocês me verem sem o empregador web, né? Então, vamos lá. Por que eu trouxe essa aula para vocês, essa live aulão? Primeiro de tudo, é live aulão por quê? Porque eu não estou ao vivo. Só que eu estou aqui no chat, não sei se está desse lado ou desse lado, eu estou ao vivo, tá? E caso você tenha dúvidas, você pode me mandar aqui no chat que eu vou responder todas as suas dúvidas. Tendo dúvida também, acabou a live aulão, não sei o que fazer com a minha dúvida, me procura no meu Instagram, @michelecoelhoadv, me procura aqui mesmo no meu canal no YouTube, youtube.com/michelecoelho, me deixe aqui as suas questões, as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível. Se você conhece algum empresário, algum colega, alguém da família que precisa desta live aulão, envia para ele que ela vai ficar disponível por um período aqui no canal no YouTube. Então, envia também para essa pessoa que precisa, para que ela não tenha problemas com o empregador web.
tá? E lembre-se sempre. Só tomar uma aguinha aqui. E lembre-se sempre, precisa, antes de tudo, antes de você colocar qualquer informação no empregador web, seja seguro-desemprego, seja benefício do governo, seja da Bolsa Qualificação, você precisa conferir os seus dados, conferir os dados do seu funcionário, precisa conferir, se for seguro-desemprego, se ele tem direito ao seguro-desemprego, senão não adianta fazer o requerimento e nem falar para ele que ele tem direito, se ele não vai receber, porque você pode ter grandes problemas aí, tá? Vai fazer a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada de trabalho e salário. Muito cuidado também com os dias que você vai colocar, com os dados da conta bancária. Lembrando que desde o início que começou a suspensão ou redução no contrato de trabalho, até atualmente, temos que o máximo para utilizar desse benefício são 180 dias, tá? Olhe se os dados bancários estão atualizados. Veja se colocou toda a documentação correta, se o acordo está correto, está assinadinho, tudo direitinho. Olhe para que não tenha problemas desse tipo de solicitação de benefício ser indeferido. Veja também na Bolsa Qualificação, se você colocou os documentos, lembrando que só dia 13 de setembro que vai sair o resultado disso. Olhe também os dados cadastrais da sua empresa. Veja se a pessoa que está com procuração, ela ainda trabalha na sua empresa ou trabalha para a sua empresa. Não deixe que isso fique bagunçado, né? E procurações que são inválidas e não existem mais. Então, é muito importante olhar tudo direitinho nesse empregador web para que você não tenha problemas do seu benefício ser indeferido por problemas de dados, por problema de informação incorreta, informação desatualizada. Então, é muito importante. Tem que lembrar que o empregador web ele está ligado junto com o Ministério da Economia. Então, todos os dados ali, eles precisam estar certos, porque o Ministério da Economia é o quê? É o atual Ministério do Trabalho, tá? Então, façam isso da melhor maneira possível, deixem tudo atualizado, não tenham problemas com esse indeferimento por pecar, por completar por pressa, completar dado errado, para que assim, tanto o seguro-desemprego, tanto o benefício do governo de suspensão ou redução, ou a Bolsa Qualificação, ela saia direitinho, sem qualquer tipo de problema para a sua empresa, tá certo? Eu te vejo então na próxima live, na próxima segunda-feira. E fiquem com Deus e até a próxima live.